A igreja de São Leonardo localiza-se na vila de Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche. Trata-se da única igreja consagrada a este santo que existe em Portugal. A lenda associada a este templo indica que uma nau, vinda do sul de França e transportando vários prisioneiros, naufragou junto ao porto de Atouguia. Os sobreviventes, em sinal de agradecimento, teriam então edificado uma igreja consagrada a São Leonardo de Noblat, oferecendo a imagem que ainda hoje se venera naquela igreja. Após a sua ajuda na conquista de Lisboa, em 1147, os cruzados franceses Guilherme e Roberto Licorne, ou Corny, receberam em doação as terras de Tauria, hoje Atouguia, por ordem de Dom Afonso Henriques, tendo eles organizado a defesa e o povoamento desta importante zona portuária. Essa presença e a consequente influência da cultura gaulesa poderá estar na fonte desta veneração única no nosso território ao santo padroeiro dos prisioneiros. A tradição popular indica que a igreja original teria sido construída utilizando ossos de baleia recolhidos na costa pelos pescadores. Até o século XVI, a Atouguia da Baleia era um porto de mar, sendo que Peniche e o Baleal eram ilhas no estuário do Rio de São Domingos. Com o progressivo assoreamento da foz do rio, Peniche e o Baleal ficaram unidos ao território continental, passando a Atouguia a ser uma zona interior. A construção da igreja de São Leonardo terá decorrido a partir do final do século XIII, prolongando-se no decorrer do século XIV. Constitui um exemplo do chamado gótico paroquial, com planta de tipo mendicante, na qual a capela-mor é coberta por abóbada em cantaria e a nave tem cobertura em madeira. O portal principal, virado a oeste, é em arco ogival e está integrado num alfiz. Tem 3 arquivoltas assentes em colunas com capiteis zoomórficos. A fachada principal possui ainda uma rosácea e uma fresta sobre o portal, assim como uma torre-sineira do lado direito, encimada por duplo corucheu piramidal. Os colunelos e os capiteis do portal, talhados em pedra de granito, apresentam-se degradados como consequência da proximidade do templo em relação ao mar. A cristalização salina nos poros do granito levou à formação de cavidades, num processo designado como alveolização, que constitui um risco grave para a preservação destes elementos. Na fachada do lado norte podem ver-se 2 arcossóleos em arco quebrado, contendo 2 arcas tumulares, sendo um deles decorado com gabelete e molduras que ressaltam do muro. Nesta mesma vertente da igreja existe também um elegante portal em arco trilobado, possivelmente adicionado em época manuelina. A parede norte da igreja é completada na parte superior com 4 frestas de lanceta que iluminam o interior, apoiadas por outras 4 que existem na parede oposta. Do lado oeste fica a ábside, que corresponde ao exterior da capela-mor. Está dividida em 5 faces separadas por contrafortes e rasgadas por janelas retangulares e em arco de volta perfeita.
Está coroada por um alto parapeito ornado com ameias e suportado por uma cachorrada decorada com elementos antropomórficos e zoomórficos. O nome Atouguia resultará da designação Tauria, pela qual estas terras eram conhecidas devido aos grandes prados onde pastavam os touros da Casa Real, que tinham passo na localidade vizinha de Serra del Rei. Já a Baleia foi adicionada ao nome da vila após 13 de fevereiro de 1526, data em que deu à costa uma enorme baleia com 20 metros de comprimento e em cuja boca cabiam 2 homens em pé e muito à sua vontade. Na fachada sul encontramos um portal lateral de arco quebrado com 2 arquivoltas assentes sobre colunas com capiteis decorados com motivos vegetalistas. Este portal, que tem os seus elementos esculpidos na mesma pedra arnítica que o portal principal, exibe um nível de deterioração similar. O interior da igreja está dividido em 3 naves com 4 tramos, sendo a central mais alta. As naves são separadas por arcadas quebradas. Os arcos são suportados por colunas com capiteis decorados com elementos zoomórficos e fitomórficos. No primeiro tramo ergue-se o coro alto de construção posterior, 1463. A capela lateral do lado do Evangelho é enquadrada por pilastras e frontões de gosto maneirista, com o brasão dos Figueiras e Delgados no topo. O interior era revestido por azulejos polícromos do século XVII. A capela-mor, poligonal e ampla, tem 2 tramos e é coberta por uma abóbada nervurada. Do lado esquerdo tem uma bela porta manuelina em arco conopial que dá acesso à sacristia. Na parede esquerda está também o túmulo quatrocentista de Álvaro Gonçalves de Ataíde, primeiro conde de Atouguia, que inclui 5 blocos de calcário com uma extensa inscrição em letra gótica. À esquerda, junto ao arco triunfal que dá acesso à Capela-Mor, está a já referida imagem de São Leonardo, orago desta igreja, que remontará ao século XVI. Na parede à direita da Capela-Mor existe uma pintura a fresco que terá sido executada no século XVII e que esteve escondida atrás de um altar durante vários anos. À esquerda da Capela-Mor podemos encontrar um excepcional baixo relevo do século XIV representando a Natividade, esculpido em calcário branco fino, será possivelmente de origem francesa. Segundo a tradição, esta peça terá sido mandada colocar nesta igreja pela Rainha Santa Isabel, esposa do rei Dom Dinis, na sequência de uma oferta feita pela Ordem dos Templários. Nas paredes da nave estão expostas 4 importantes pinturas atribuídas a Diogo de Contreiras, outrora identificado como o mestre de São Quintino. As pinturas, do século XVI, fariam parte do retábulo da igreja e representam São Leonardo, São Pedro, São João Evangelista e a Anunciação. Encostado ao canto, junto de um arcossóleo tumular, surge um enorme osso de uma mandíbula de baleia, que terá sido encontrado dentro de um muro, segundo alguns, da própria igreja, onde servia de material de enchimento. Ali próximo está também um presépio do século XVIII atribuído à Escola de Machado de Castro, onde, para além das habituais figuras bíblicas, surgem representados animais exóticos como um elefante. A igreja de São Leonardo de Atouguia da Baleia encontra-se classificada como Monumento Nacional desde 1949.
Muito obrigado por ter vindo connosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.